Boa tarde. Nessa aula a gente vai estudar sobre alguns navegadores, né? Na verdade, vocês já viram um vídeo falando sobre alguns navegadores. O principal intuito nesse caso é só apresentar um novo navegador que não foi falado lá no vídeo, né? Por exemplo, aqui no meu computador eu utilizo tanto o Firefox, né, que seria um navegador de código aberto. Você pode fazer ou refazer um novo navegador através do Firefox, se você entender um pouco de navegação, né? Então, esse é o navegador Firefox, ok? Além do Firefox, eu também utilizo com mais frequência o Chrome, né? O navegador Google Chrome, que eu particularmente acho melhor para mim e atende minhas necessidades, por ele já ter um certo sincronismo da minha máquina, do meu computador para com meu celular, né? Então aqui eu já tenho minhas contas conectadas e a gente também vai ver sobre algumas pesquisas mais à frente, né? Num outro vídeo a gente vai ver sobre pesquisas usando o Google Chrome, né? Ele tem várias, o Google Pesquisa, ele tem vários meios, vários aplicativos, várias ferramentas. Nesse caso, vou mostrar a ferramenta de pesquisa, né? Algumas coisas que pode ser feito na ferramenta de pesquisa, tá? E essa aula é mais para mostrar esse novo navegador da Microsoft, né? Esse é o navegador Microsoft Edge, ok? Então esse navegador ele substituindo o Microsoft Internet Explorer, tá? Ele vem com novos conceitos, né? Esse aqui é a página inicial dele, onde a página do MSN, né, que é da Microsoft, me traz vários tipos de notícias, né? Depois a gente vê mais sobre pesquisa de tempo e tudo mais. Então esse é o navegador padrão da Microsoft, esse é o Edge, substituindo, não por total, o Internet Explorer, tá? O Internet Explorer ainda está instalado na máquina. Eu desabilitei aqui para poder usar só o Edge também. Eu uso mais o Chrome, mas também utilizo do Edge, dependendo do tipo de leitura e do que mais eu queira fazer, ok? Então, como todo navegador, aqui eu vou ter, né, a minha barra de páginas, né, abertas, a barra de endereços, onde eu vou digitar o site, né, que eu queira encontrar, ou mesmo fazer alguma outra pesquisa. Se eu clicar aqui em cima, tá, vai acontecer a mesma pesquisa, vai aparecer a barra de endereços. Aqui seria a atualização da página, aqui navegar entre as páginas, na verdade voltar a uma página anterior e ir para a página seguinte, tá? Aqui eu tenho uma conta da Microsoft que está também habilitada, né, no meu Hotmail ou Outlook, que está habilitada no navegador, ok? De antemão a gente tem o que mais? Essa aqui é a parte de opções, né, onde eu posso criar uma nova aba, uma nova janela, como também uma janela que no Chrome ela é chamada de oculta, né, no caso. No caso aqui é privada, né? Você usa aí do jeito que você achar melhor. A grande diferença da janela anônima, né, seria oculta, anônima, é porque ela não guarda informações suas. Por exemplo, ela não guarda um histórico de navegação, não guarda uma senha, a não ser que você peça que ela guarde, tá? O Chrome ele também possui a janela anônima, tá? Que é essa daqui, ó. Aí bem lá no cantinho vai aparecer o espiãozinho, né? Mas ela é anônima, tá?
E aqui no navegador, no Edge, também temos a janela anônima, que aqui você vai fazer a navegação sem guardar muitas informações, né? Usualmente utilizada depois da meia-noite. Então, vamos lá. Para uma pesquisa qualquer, eu posso tanto clicar aqui em cima, como eu já disse, ele vai me aparecer aqui, como também voltar lá onde tinha aquela barra de endereços e digitar qualquer site. Por exemplo, se eu digito aqui, ou faço uma pesquisa por IFCE, o meu buscador é o Chrome, certo? No caso aqui do padrão é o Bing, né, que eu posso alterar lá nas configurações, eu posso alterar o modo de pesquisa, tá? A gente pode ver depois aqui em configurações, ok? Então esse aqui por padrão é o Bing, né? Que aí é no caso do Chrome ele utiliza a pesquisa Google, no caso do Microsoft ele utiliza a pesquisa do Bing, tá? Então eu tenho aqui vários meios encontrados, na verdade 450 mil resultados sobre o IFCE, tá? Se eu clico em algum desses, por exemplo, no geral, eu voltei aqui a página do IFCE, tá? A navegação aqui Edge, né, que é o novo navegador da Microsoft, ok? Uma grande característica também desse navegador, né, é que vou clicar aqui, por exemplo, numa notícia qualquer que esteja falando aqui, uma outra notícia, os escândalos aqui, ok? Então, uma característica, né, do Microsoft Edge, como lá no Solari, a gente viu lá naquele vídeo, ele também tem uma ferramenta muito interessante, né? Você vê aqui que tem várias opções tirando a atenção do assunto principal. Então, se eu vier aqui, ó, nesse botãozinho, modo de leitura, e clicar sobre ele, ele vai me colocar à disposição somente o artigo que mais importa, tá? Então, o site ele é construído por seções. Nessa seção de artigo, o modo leitura vai me separar somente o artigo, ok? Então, essa é o modo leitura, que eu posso usar no tablet, posso usar no celular, e ficar melhor a minha leitura. Desabilitando, ele volta à página normal, né, sem muitas informações, no caso lá do modo de leitura. Aqui o favorito, que eu posso favoritar essa página, adicionar o favorito e aí eu usar posteriormente, ok? Então aqui, por exemplo, dentro de configurações, nós temos, quanto ao estilo, né, a gente tem, aqui no caso eu costumo usar o escuro, mas por enquanto tem esses dois estilos, né, o estilo claro e o outro escuro, tá? Lembrando que o Edge ele vem por padrão no Windows 10, tá? Então você que tem aí o Windows 10, você já recebe o Edge. Não sei informar se ele está disponível para os outros, para baixar em outro sistema. Ele não vem com outro sistema, só com o 10. Né? Se ele estiver disponível para baixar para outros sistemas, vocês podem estar utilizando. Então aqui eu posso iniciar com a página principal, né? uma nova guia, e escolher aqui como ele pode iniciar ou abrir umas novas páginas, né? Em que página ou em que site ele vai iniciar. No nosso caso, a gente pode já pedir para ele iniciar no virtual do UFC, né? Então aqui a gente tem questão do modo de leitura, né? Padrão, claro, médio, escuro, e aí a gente pode estar escolhendo, ok? Então basicamente temos em configuração essas poucas, tá? Eu prefiro o modo escuro. Nós temos a questão outras configurações avançadas, né, que aí eu posso estar fazendo várias outras informações, como bloqueio de algumas extensões lá de alguns sites,
e algumas outras informações, ok? No caso aqui, ó, pesquisa da barra de endereços, eu posso botar uma outra, poderia ser o Bing, que é o padrão, e adicionar o Chrome, por exemplo, ou o Google, pesquisa Google, para se for do meu interesse, certo? Não bloquear cookies. O que são os cookies? São as informações que são guardadas dos usuários. Então, quando você guarda uma senha, guarda um e-mail que fica armazenado, quando você vai acessar um site e a sua senha já está salva, é o cookie quem guarda, tá? Então, eu não bloqueio aqui justamente para ele armazenar, tá? Então, essa é sobre as configurações. Aqui a gente tem um meio de compartilhar a página. Então, se eu clicar aqui, eu posso compartilhar através do e-mail, OneNote e Twitter, né? Por enquanto, tem esses tipos de compartilhamento, né? Compartilhar o que? A tela. Tá? Então, você está acessando o site, você quer mostrar a alguém aquela sua tela, você simplesmente compartilha através desses meios. Ok? Bem aqui ao lado, nós temos as anotações web. É uma configuração bem interessante do Edge, né? Por exemplo, se eu clico aqui, ele vai me mandar essas informações, essa barra de informações, onde eu vou ter um pincel, um marca-texto, uma borracha, uma caixa de anotações e até mesmo fazer algum recorte, né? Eu vou mostrar isso aqui a vocês. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa página web, tá, aberta, né, uma notícia qualquer. Eu quero fazer alguma anotação, algo que eu gostei, né? Então, por exemplo, a caneta está lá marcada na cor amarelo. Eu posso usar um laranja, né, e fazer, por exemplo, a anotação que eu bem queira. Ok? Então, circular, fazer algum tipo de anotação, é só mesmo eu querer, ok? No caso aqui do marca-texto, eu posso também estar marcando, sublinhando ou até mesmo dando ênfase em algum texto, né? A borracha vai simplesmente tirar aquela configuração que eu fiz. A caixa de texto, por exemplo, eu vou criar algum texto em cima daquela informação e ela vai ficar ali marcada, né? Então, onde eu colocar, ela vai ficar. E o recorte, né, já dá a informação arrastar para copiar a região, né? Ok. Então, por exemplo, eu quero fazer o recorte dessa informação. Ele já diz copiada, tá? Ah, mas aí como é que eu faço o salvamento dessa página? Eu posso abrir aqui, por exemplo, o Word, né, dependendo da foto que eu queira usar no meu trabalho de pesquisa ou mesmo trabalho da faculdade. Depois do Word estar aberto, eu posso simplesmente colar ele na minha página, tá? E aí eu posso estar utilizando ele como uma imagem qualquer. Então eu posso colar, né, dentro desse trabalho e trabalhar com ele com imagem aqui da maneira correta, né? Da maneira que eu bem entender, mover para um canto, para outro, tá? Então é de acordo com o que eu queira, né? E aqui eu vou fazer o trabalhozinho da faculdade, do curso, conforme for pedido, ok? Então é uma maneira muito interessante, né, referente ao Edge, Microsoft Edge, né? E aqui eu posso salvar, né, ou sair do modo de edição, tá? Por exemplo, né, eu vou já está sublinhado aqui algumas coisas, posso sublinhar algumas outras, né? E aqui eu posso salvar da maneira que eu quiser e você vê e percebe que vai salvar uma imagem como se fosse um print da minha tela.
Eu posso tanto salvar no OneNote, né, enviar através do OneNote, como salvar como favorito ou mesmo na lista de leitura, né? Se eu tenho uma lista de leitura, é só ou algum artigo, eu salvo como lista de leitura e então vou ter o acesso. Saindo aqui eu tenho, então, por exemplo, bem aqui, a lista de favoritos ou mesmo de leitura, né? Então, favoritos, a barra de favoritos seria quem eu favoritei, o site que eu favoritei. A lista de leitura eu ainda não tenho salvo, né? Mas poderia, por exemplo, se eu salvasse aquela página, ela estaria aqui dentro, para me fazer a alteração que eu bem entendesse. Logo aqui, os históricos de navegação e depois a minha área de download. Os downloads que são feitos através do Edge, eles vão estar bem aqui, nesse botão e acessando nesse ícone que exemplifica o download. Tá? Então essa é uma das características do Microsoft Edge. Tá? Não tem tanta diferença, mas ele é ótimo para navegação. Principalmente se você está acessando, né, um tablet ou alguma coisa do tipo com Windows 10, e aí você precisa, por exemplo, ter ou saber apenas do artigo que é o mais importante da página. Então eu só clico aqui no modo de leitura e ele vai transformar a página em algo mais fácil para mim ter a leitura e compreender do assunto que eu estou querendo entender. Tá? Então esse é o Microsoft Edge. Tá? Se eu botar aqui, por exemplo, Google, ele vai entrar na página do Google. Posso determinar o Google como minha página padrão e aqui acessar da maneira que eu bem entender. Fazer as configurações também que eu bem queira. Tá? Isso é algo bem interessante. Né? Então, posso salvar a página, posso compartilhar diretamente e várias outras opções. Ok? Então, esse é o Microsoft Edge. É um pouco diferente do Chrome, né, que não vai ter tanta... que na verdade tem bastantes opções, né, mais até do que o Edge, que o Edge você viu não tem tantas opções para personalização, já o Chrome possui bastante. O Firefox, né, dependendo do seu uso, ele também pode ser personalizado de várias maneiras, e isso aí pode ser visto se você for mais a fundo no assunto. Ok? Então, aqui era só para mostrar o Microsoft Edge, né, que é o novo navegador padrão da Microsoft. Ok? Obrigado e até logo.